Alô, meus caros patrícios! Estamos de volta com a Rua Direita. Hoje eu vim aqui para falar de um assunto um pouco chato e para lá de polêmico, que é o caso das intrigas que andam rolando aí no PSL, que é o partido do presidente da República. Como todos vocês sabem, o canal tem um compromisso com a verdade. Então eu já começo aqui dizendo a verdade. Eu sou filiado ao PSL, já fui membro do diretório estadual aqui do estado do Amazonas e apoio o presidente Bolsonaro. Só que aqui nesse vídeo eu não vou passar pano para ninguém, ok? Que esteja bem claro isso. Quero deixar outra coisa bem clara, eu não sou candidato a nada, tá gente? Eu apenas sou filiado ao partido, eu não sou político, ok? Então eu vou começar aqui expondo fatos e depois eu vou dar a minha opinião pessoal sobre algum desses fatos. Quando estiver dando a minha opinião, eu vou dizer que estou dando a minha opinião, ok? Opinião é subjetiva, fato não, ok? A história começou quando o Bolsonaro falou com aquele rapaz que estava querendo se filiar ao PSL, lembra? O Bolsonaro falou no pé do ouvido dele que era para ele esquecer o PSL e que o Bivar, que é o presidente do partido, estava queimado e coisa e tal, né? Acontece que algumas câmeras captaram essa fala e isso acabou viralizando. É claro que o Bivar não gostou nada disso. O fato é que o Bolsonaro já mostrava que queria mais transparência nas contas do partido. Afinal, houve algumas candidaturas laranja e o presidente, obviamente, não quer estar vinculado a esse tipo de conduta. Logo na sequência, o delegado Valdir, que era então líder do PSL na Câmara, orientou o partido a obstruir a medida provisória 886, que é pauta do próprio governo, pauta do próprio presidente da República. Basicamente, essa medida provisória mexe com a estrutura do governo. Acho que não cabe ficar discorrendo sobre essa medida provisória aqui. Mas o fato é o seguinte, que se essa medida provisória fosse obstruída naquela situação, ela caducaria, ok? Aí o governo reuniu os deputados mais alinhados com o Bolsonaro e indicou outro nome, que era o nome do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Aí o partido acabou rachando em duas alas. Ficou a ala bolsonarista, que apoia o presidente Bolsonaro, e uma outra ala bivarista, que ficou do lado do delegado Valdir. A ala bolsonarista começou a coletar assinaturas para colocar o Eduardo no cargo. Agora, surpreendentemente, a líder do governo na Câmara, que é a deputada Joyce Hasselmann, começou a coletar assinaturas para manter no cargo o delegado Valdir. Aí o presidente, o que ele fez? Demitiu a Joyce do cargo. E estava certo, né? Claro. Só que depois de demitida, a Joyce começou a meter o pau no presidente, né? A Joyce conseguiu coletar assinaturas e manteve o Valdir no cargo. E continuou metendo o pau no presidente. Ato contínuo, o Eduardo começou a tentar fazer os deputados que estavam do lado da Joyce passar para o lado dele. A loucura foi tão grande que teve deputado que assinou as duas listas. E foram 4 esses deputados, assinaram as duas listas. Por sorte, o delegado Valdir desistiu do cargo. Isso depois daquele vazamento, lembra daquele áudio que vazou? Foi depois daquele vazamento que ele chamou o Bolsonaro de vagabundo, falou que ia implodir o Bolsonaro. Olha o nível, né? Olha o nível, gente. Então, depois desse áudio, o delegado Valdir acabou desistindo do cargo. Então, até agora, pelo menos, o Eduardo Bolsonaro mantém-se no cargo de líder do PSL na Câmara. Ah, André, isso é bom ou é ruim? Agora é a minha opinião, ok? Isso é bom. Sabe por quê? Porque o PSL ainda não conseguiu se impor como partido no Congresso. Okay? E não só não conseguiu se impor, a prova de que não conseguiu se impor como partido
é que ele não conseguiu obstruir as medidas da esquerda. E não só não conseguiu obstruir as medidas da esquerda, como chegou a obstruir pautas do próprio governo Bolsonaro. O que é que faz o líder de um partido na Câmara? O líder do PSL na Câmara, por exemplo, ele orienta como os deputados devem votar. Ele tem papel fundamental na articulação política dentro da Câmara. E ele também define as pautas que devem ser votadas, ok? Então, desde que houve a renovação das bancadas no Congresso, a esquerda conseguiu aprovar tudo o que ela queria e conseguiu obstruir tudo o que ela não queria. Para você ver como é que está o PSL, está meio perdido dentro da Câmara dos Deputados, da Câmara e do Senado, né? Por exemplo, a CPI da Lava Toga não saiu. O PSL não conseguiu juntar 27 assinaturas para abrir uma CPI da Lava Toga. 27 assinaturas, e são 53 deputados. A lei do abuso de autoridade. O PSL, com 53 deputados, poderia obstruir facilmente. Passou. Isso é uma blindagem para políticos corruptos. Tudo o que a esquerda queria. Agora você imagina o Lula livre com essa lei de abuso de autoridade para blindá-lo. E houve e está havendo ainda movimentação no STF para acabar com a prisão em segunda instância. Ainda está rolando isso aí. Quero só ver. Se for aprovada que não vai ter mais prisão em segunda instância, o Lula sai da cadeia e vai estar blindado pela lei de abuso de autoridade. E não é só o Lula, não. São 140 condenados na Lava Jato. Vai tudo para casa. Outra, revogação da PEC da Bengala. Sabe o que é a PEC da Bengala? A PEC da Bengala é uma emenda constitucional que passou a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do STF de 70 para 75 anos. Quer dizer, o ministro fica lá até quase o fim da vida dele. A proposta, que é do PSL, é de revogar essa PEC. Né? Então vai voltar para 70 anos. Nessa brincadeira, 4 ministros devem se aposentar. Aí o Bolsonaro vai indicar 4 novos ministros para o STF. Que beleza, né? Ótimo. Só, meu amigo, que para isso são necessários votos de 49 senadores e 380 deputados. Um partido que não consegue 27 assinaturas para uma CPI da Lava Toga não vai conseguir esse quórum todo. Vamos cair na real, gente. Ou seja, mais uma que não passou e nem vai passar. Outra vitória da esquerda. Aprovada no Congresso, o COAF, que é o órgão que investiga, hoje não é mais COAF, mas o órgão equivalente, que investiga contas de políticos e funcionários públicos, saiu das mãos do Sérgio Moro e passou para o Ministério da Economia, para o Paulo Guedes. Isso é outra mão na roda para político corrupto. Fora a medida provisória que o Bolsonaro mandou para o Congresso e o próprio PSL quase obstruiu. Né? Então é por isso que eu acho que o Eduardo seria agora o ideal como líder do PSL na Câmara. O PSL precisa de organização para funcionar como uma bancada mais compacta, para que o governo possa deslanchar. Isso ainda não aconteceu. Ah, mas a reforma da Previdência foi aprovada. Opa, isso é bom, é ótimo. Vai sanear as contas do país. Só que essa reforma não interessava só a direita. Interessava a esquerda também. Interessava e interessa, né? Os governos dos estados estão todos quebrados. Aqui no Amazonas, por exemplo, não tem dinheiro para pagar 13º e salário dos servidores em dezembro. É claro, o Estado gasta mais com aposentadoria e com pensão
do que com a folha de pagamento dos funcionários ativos. Então não há quem aguente, não tem dinheiro. Só que então, essa reforma também é uma faca de dois gumes, porque aí vai começar a sobrar dinheiro, e político corrupto, né, com dinheiro na mão, já sabe qual vai ser o fim disso. Ainda blindado com a lei de abuso de autoridade, e ainda podendo revogar a prisão em segunda instância, tudo que eles queriam. Dinheiro na mão, blindagem. Agora você imagine como seria isso com o governo do PT. Torça para o governo Bolsonaro dar certo. Porque se o PT voltar, isso aqui vai virar Venezuela, meu amigo. E não tem mais volta. Outro projeto aprovado que beneficia a esquerda foi o aumento do fundo eleitoral e do fundo partidário. Até advogado de político vai poder ser pago com fundo. Vale ressaltar que esses fundos são de dinheiro público, ou seja, é o seu dinheiro, que vai estar ali na mão dos políticos à vontade para pagar até advogado com o seu dinheiro, Então, ele pode pagar advogado com o seu dinheirinho, vai estar blindado pela lei do abuso de autoridade, o COAF saiu do Ministério da Justiça e ainda a prisão em segunda instância o STF pode revogar. Tudo que eles querem, tudo que a esquerda quer. Isso já vai valer para as eleições de 2020, ano que vem. A outra coisa que vai mudar para as eleições de 2020 é que não vai ter mais coligação partidária. Agora os candidatos vão precisar ter muito voto para se eleger. E para isso eles vão precisar de dinheiro para a campanha. É por isso que anda tendo tanta briga até dentro do próprio partido. Cada um quer a sua fatia dos fundos para poder se candidatar a alguma coisa. E a Joyce já deixou bastante claro que quer se candidatar a prefeita da cidade de São Paulo. Por que vocês acham que houve essa briga no PSL? Dinheiro, amiguinho, dinheiro. É claro, dinheiro para fazer campanha. Agora, vamos dizer a verdade. O PSL é um partido que já existia antes de o Bolsonaro entrar. Então tinha muita pilantragem lá dentro, assim como tem em qualquer outro partido. E essa pilantragem permanece lá. A ideia que eu tive, e muitas outras pessoas, assim como eu, era de ir colocando gente boa e se infiltrando no PSL para ir diluindo a pilantragem. Então vamos inundar o PSL de pessoas honestas, pessoas que trabalham, pessoas que querem realmente a mudança do país, e vamos diluindo os pilantras que já estão lá. E já tinha gente boa também lá, né? Mas quanto mais gente honesta você coloca, mais você dilui a pilantragem. Essa era a minha ideia e a ideia de muita gente. Agora, que a verdade seja dita. Quando o Bolsonaro entrou, muita gente boa também entrou. E esse pessoal bom não pode ser injustiçado por causa de meia dúzia de pilantras, meia dúzia de idiotas, meia dúzia de traidores. Ah, o Bolsonaro tem que sair do PSL. Legal. Só que se ele sair do PSL, os parlamentares bons vão com ele para outro partido? Não, amiguinho. A legislação eleitoral não permite isso. Quem tem cargo majoritário, que é o presidente da República, os governadores, os senadores e os prefeitos, esses podem trocar de partido quando quiserem. Quem tem cargo proporcional não pode. Quem que é proporcional? Deputados e vereadores. Então eles só podem deixar o partido no último ano de mandato, 30 dias antes dos 6 meses que antecedem a próxima eleição. Caso contrário, cai na lei de fidelidade partidária e perde o cargo. Mas mesmo que fosse possível, já que o PSL é um lixo, como muita gente vem dizendo por aí, qual seria o partido mais indicado para o Bolsonaro? Você pode me responder qual seria o partido mais indicado para o Bolsonaro ir? Se vocês encontrarem um partido no qual não houve
ou não há irregularidades, eu deleto esse vídeo do canal e não falo mais de política. Tem mais. Todos os partidos tiveram candidaturas laranjas nas últimas eleições. Todos. Então, se não é o PSL, para qual partido vai o Bolsonaro? Qual seria o partido ideal para o Bolsonaro? Um partido político, gente, não é uma entidade impessoal. Um partido político é uma agremiação de pessoas. E um grupo de pessoas reunidas, estatisticamente, constitui uma amostra da população. Se na população tem bandido, no partido também tem bandido, na mesma proporção. Se na população tem corrupto, no partido também tem corrupto, na mesma proporção. Então tem que fundar um partido novo, só para que aquele pessoal que apoia o Bolsonaro. Legal, um partido novo, recém-criado, aí sim os deputados podem migrar para ele, porque a lei permite, né? Quando um partido é recém-criado, os deputados podem trocar de partido, sem cair na lei de fidelidade partidária, né? Então, como é que faz para criar um novo partido? A gente precisa de um número de assinaturas correspondente a 0,5% dos votos válidos na última eleição para a Câmara dos Deputados. Isso vai dar mais ou menos 500 mil de assinaturas, 500 mil assinaturas. Aí você registra o partido em cartório, escreve a ata da reunião da fundação do partido e encaminha esses documentos para o Tribunal Superior Eleitoral e para os tribunais regionais eleitorais de cada estado, incluindo aí a publicação do programa do partido em diário oficial. Aí é esperar a autorização do TSE, ou seja, é complicado e, acima de tudo, é demorado. Isso não vai sair para as eleições de 2020. Pode esquecer. O governo Bolsonaro, gente, tem sido excelente. Eu vou fazer aqui os meus elogios. Eu sou suspeito para elogiar o Bolsonaro, porque eu apoiei o Bolsonaro e ainda o apoio. Mas vamos dizer a verdade, dos últimos 100 anos, realmente o Bolsonaro já tem se mostrado o melhor presidente. Ele conseguiu fechar acordos comerciais com a União Europeia que Dilma, Lula e Fernando Henrique não conseguiram. Ele acabou com as transações comerciais ideológicas com países sabidamente caloteiros e ditatoriais. Ele se alinhou mais com os Estados Unidos. Está cumprindo o que ele prometeu. As privatizações parece que estão indo bem. A medida provisória da liberdade econômica foi sancionada. O ministro Tarcísio dos Transportes está dando um show com o maior projeto ferroviário do Brasil desde Dom Pedro II. O governo Bolsonaro é ótimo, só que é um governo de transição. Vocês precisam entender isso. Por ser um governo de transição, o governo Bolsonaro precisa dar certo. Tem que dar certo. Porque se não der certo, pode esquecer. Nós vamos voltar para o bolivarianismo. Só que esse avanço econômico também é uma faca de dois gumes. Isso pode ser um fomento para um futuro mensalão e um futuro petrolão, agora com políticos blindados e com fundo eleitoral e partidário bilionários. Dinheiro na mão e blindagem. Tudo o que eles querem. Será que nós não estamos involuntariamente preparando terreno para a esquerda se perpetuar no poder? Esse racha da direita, essa divisão dentro do PSL, isso tudo só vai prejudicar as eleições municipais que vem aí. Agora nós temos dinheiro para fazer campanha, coisa que nós nunca tivemos. Até eu pus dinheiro no PSL aqui do Amazonas. Eu não sou rico não, tá, gente? Eu pus o meu dinheirinho suado lá no PSL, assim como muita gente como eu, para pagar dívida do partido. O partido estava endividado. E o partido endividado não pode lançar candidato. Então nós colocamos dinheiro no PSL. Tá? Agora nós não precisamos mais disso.
Nós temos fundo eleitoral e partidário. Aí, nós vamos rasgar esse dinheiro? E a maioria de bons que existe no partido? E a maioria de honestos? E a maioria de trabalhadores que querem um país melhor? Como é que esse pessoal fica? Vai sair? Vai se candidatar por outro partido? Se os bons saírem, esse dinheiro vai ficar na mão dos pilantras. E são 110 milhões de fundo partidário. E você quer saber de fundo eleitoral? São 364 milhões para o PSL. E olha só, quem vem aí? O PT com 365 e o MDB com 282. Se os bons do PSL deixarem o partido agora, vão deixar o dinheiro nas mãos dos pilantras do partido. E também deixar dinheiro nas mãos do PT e do MDB, que vão dar um baile nas eleições. Ah, mas eu sou contra o fundo eleitoral e o fundo partidário. Eu também. Só que a regra do jogo é essa. Eu não posso ir para uma guerra de arco e flecha se o meu adversário vai de metralhadora, meu Deus do céu. Aí é pedir para levar a peia da esquerda de novo. O judiciário já tem maioria de esquerda, porque seus membros são formados na universidade, onde também a esquerda tem hegemonia. A imprensa, idem. A imprensa é chamado quarto poder, né? O Congresso atualmente está meio a meio, mas a esquerda aprova tudo que quer e obstrui tudo que não quer, por inabilidade política do PSL e por rachas internos. Só o presidente não salva o país. Se a situação já está assim no Congresso, imagine se a gente perder 30 parlamentares da base aliada. Já imaginou? Então é hora de colocar a cabecinha no lugar, do jeito que a direita tá. Parece que é o avesso daquela frase de Júlio César, dividir para conquistar. Nós estamos dividindo e sendo conquistados. Já perceberam isso? As eleições de 2020 vão ser o divisor de águas da história recente do nosso país. É nesse pleito que a gente vai ver se o Brasil vai dar uma guinada real para a direita ou se vai voltar para as mãos dos socialistas. Nós já fizemos a contra-revolução socialista. Ao contrário, no sentido contrário, nós elegemos um presidente e os parlamentares do Congresso. Nós fizemos isso antes de eleger prefeitos e vereadores. Só que a mudança tem que ser no sentido contrário. A mudança começa primeiro no indivíduo, depois na família, depois nas cidades, depois nos estados e por fim no país. Nós fizemos isso ao contrário, mas é o que nós tínhamos para o momento, não é? O país só vai ser de direita, ou pelo menos vai existir um equilíbrio entre direita e esquerda no nosso país, se nós tomarmos uma boa parte das cidades. Nós estamos correndo muito perigo. Fundos milionários para os partidos, possibilidade de saneamentos das contas dos estados e municípios, com as reformas, né? Ou seja, dinheiro sobrando na mão de político, políticos blindados e direita dividida. É a esquerda com a faca e o queijo na mão. E depois que entrar com essa blindagem toda, não sai mais. É Venezuela, gente. É Cuba. Não sai mais. Agora, se nós queremos entrar nessa briga contra eles, nós precisamos, em primeiro lugar, lutar com as mesmas armas que eles têm. E, em segundo, ter união. Não precisa de muita coisa, não, gente. Precisa deixar o ego de lado e trabalhar junto. Falta muito pouco para o nosso presidente nadar de braçada nesse governo. Imagine uma maioria de prefeituras de direita. Imagine as bancadas das câmaras municipais repletas de conservadores
e liberais para fazer frente à esquerda. Falta pouco, gente. Basta a gente aparar algumas arestazinhas. Nós vamos chegar lá. Peço desculpas pela voz, eu estou meio rouco, por isso eu estou falando com dificuldade. Mas é o que temos para hoje. Aguardo aí os comentários de vocês, a opinião de vocês, que é muito importante aqui para mim, para o meu canal. Aqueles que discordam de mim, comentem. E aqueles que concordam também. A Rua Direita é um canal democrático e a opinião de vocês é muito bem-vinda, ok? Agradeço pela audiência. Obrigado a todos.